O Grêmio não jogou bem, especialmente no primeiro tempo, e perdeu para o Botafogo por 3-2. Agora, até a vaga na Copa Sul-Americana poderá ficar ameaçada. A situação de Arthur, Amuso, Carlos Vinícius, que entrou no segundo tempo, Kahneman, o que houve com eles? A situação de Mano Menezes no final do ano. E também vem aí mais uma novidade na camisa do Grêmio para 2026. Tudo isso a partir de agora, aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e de Arroz Prato Fino. No sábado, o Grêmio perdeu para o Botafogo por 3-2 no Rio de Janeiro. Não foi uma boa atuação, especialmente no primeiro tempo, com algumas alterações na equipe. Daqui a pouco vou falar sobre as mudanças, a situação dos jogadores que não puderam jogar ontem, mas que devem voltar ao time na terça-feira, na partida contra o Palmeiras na Arena. Com o resultado de ontem, o Grêmio parou nos 43 pontos. 11 vitórias, 10 empates e 14 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda está em posição de classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem, que é alguma coisa, né? Pelo menos uma competição sul-americana no calendário. Mas a derrota pode ameaçar essa posição. Por exemplo, se o Inter segunda-feira ganhar do Santos, ultrapassa o Grêmio na tabela, né? Teve um resultado ontem que não foi bom na Copa Sul-Americana. O título do Lanús contra o Atlético Mineiro nos pênaltis não foi bom. Porque o Atlético Mineiro, se tivesse sido campeão, já teria vaga. Na Libertadores, abriria mais uma vaga na Sul-Americana. Hoje, o Atlético, que está na frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro, vai nessas rodadas finais lutar também por uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Então, o Grêmio tem que ir bem nestes 3 jogos finais para pelo menos garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Melhora um pouco a questão do calendário, né? O time ontem, a escalação inicial provocou alguma surpresa, Marlon e Lucas Esteves juntos, né? Alguns jogadores importantes de fora. O Mano, na entrevista coletiva, foi perguntado sobre a escalação e ele até fez uma ironia, né? Respondeu assim, abre aspas, por que não queríamos ganhar? Obviamente que era uma ironia. Quando termina um jogo, 24 horas depois, conversamos com cada um, fazemos avaliações, ouvimos o departamento médico e vemos quem está com um acúmulo. Amuso estava com acúmulo. Arthur teve um trauma. E aí o Mano começou a explicar a situação dos jogadores que acabaram ficando de fora da partida contra o Botafogo. Segundo ele, o Arthur levou uma pancada no pé na partida anterior, na vitória contra o Vasco, e por isso não tinha condições para atuar. O Amuso relatou desconforto, né? Um problema muscular. Acabou sendo preservado, ficou de fora da viagem para não correr o risco de agravar e ter uma lesão e não poder jogar até o final da temporada. Kahneman estava gripado, por isso foi para o banco apenas para compor o banco e não seria utilizado. Vai voltar e deverá ser titular terça-feira contra o Palmeiras. Daqui a pouco vou falar sobre as questões do sistema defensivo do Grêmio. E o Carlos Vinícius, pelo que disse o Mano, não fez a recuperação completa da parte muscular do jogo contra o Vasco. Por isso ele entrou no segundo tempo, começou no banco, entrou no segundo tempo, porque este era o planejamento. Utilizar o Carlos Vinícius na parte final do confronto. Começou o André Henrique, até marcou um gol, entrou o Carlos Vinícius, que marcou gol também, e no final, quase que o Carlos Vinícius consegue empatar a partida lá no Rio de Janeiro. 3-2, vitória do Botafogo. Delegação retornou para Porto Alegre, o próximo jogo terça-feira na Arena contra o Palmeiras. Aliás, se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro e se o Grêmio ganhar do Palmeiras, já define o campeão brasileiro terça-feira, que já poderá ser o Flamengo. Mas vamos ver com que disposição vem o Palmeiras, com que escalação veio o Palmeiras para este jogo. Lembrando que o Palmeiras no sábado tem a final da Copa Libertadores da América contra o Flamengo lá em Lima, no próximo sábado. Que semana movimentada, né? A questão da zaga do Grêmio. O Noriega saiu machucado, não deve jogar mais até o final do ano, também está suspenso, o Gustavo Martins está suspenso, então a dupla de zaga deverá ser formada pelos 2 canhotos, Kahneman e Wagner Leonardo, na partida de terça-feira contra o Palmeiras. E os demais jogadores devem voltar. Arthur deve voltar ao time, o Amuso deve voltar ao time e o Carlos Vinícius provavelmente vai começar como titular. Aí já fica um time um pouco mais forte para esta partida, que vai ser importante para o Grêmio se garantir nesta posição de classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem. A situação do Mano Menezes. Olha, vamos ver como é que vai terminar esse ano. Ainda não tem nada definido.
Contra o Vasco, o Grêmio jogou muito bem, o Mano foi elogiado. Contra o Botafogo, o Grêmio jogou mal, o Mano foi criticado. E aí parece que vem uma onda, né, de críticas, não tem como ficar, mas o que eu tenho de informação, né, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas da direção eleita do Grêmio, não tem definição ainda. E é o que o Mano falou depois da entrevista coletiva contra o Vasco. As partes vão sentar, a futura direção do Grêmio e a comissão técnica, liderada pelo Mano Menezes, depois de terminado o Campeonato Brasileiro. Vão sentar, conversar e ver as possibilidades, ver se tem um acordo ou não, né? Especialmente em relação a método de trabalho, objetivos. E pelo que eu recebi de informação, a futura direção do Grêmio considera evidente a possibilidade de permanência do Mano, mas analisa outros nomes também. Não tem uma posição definida neste momento. Então, ali, o Campeonato Brasileiro termina no dia 7 de dezembro, então até o dia 10, 11 de dezembro, essa situação deverá estar definida com o martelo batido, né, para ver quem será o técnico do Grêmio para 2026. Falando em próxima temporada, deixa eu falar um pouco mais sobre mais uma novidade que vem aí na camisa do Grêmio da New Balance para o ano que vem. Durante a semana eu gravei um vídeo aqui colocando algumas informações que eu recebi, mangas pretas, os patrocínios, né, da New Balance e também do patrocinador Master, num dourado amarelado, foi o termo utilizado da informação que eu recebi, então mangas pretas, os patrocínios num dourado, puxando para o amarelo, e na camisa tricolor vem aí mais uma novidade, né, porque aos poucos vão aparecendo as novidades. Pelo que eu recebi, vem um degradê do preto com azul nas listras verticais da tradicional camisa tricolor do Grêmio. O degradê é uma transição suave de uma cor para outra, né? Então, do preto para o azul, as cores vão se misturando e aí muda de cor. É o degradê. Então, esta presença do degradê será uma novidade importante na camisa principal do Grêmio para 2026. Vamos rodar algumas imagens para ver como poderá ficar esta camisa do Grêmio. Mas atenção, não é uma imagem oficial. É apenas uma projeção para a gente entender, brincar um pouquinho aqui, né, de como poderá ficar esta primeira camisa da New Balance do Grêmio para o ano que vem. Então a gente vai rodar algumas possibilidades, algumas alternativas. Você deixa a sua opinião, se gostou, se achou bonito, se teria que ser diferente. Repito, não é uma imagem oficial, não é uma garantia de que será assim a camisa, apenas uma projeção para a gente brincar um pouquinho aqui e entender com base nas informações recebidas. A questão da informação do degradê foi publicada inicialmente pelo jornalista Janker Zimmer, a quem eu mando um abraço e parabenizo pelo trabalho que ele vem fazendo. Então, vamos aguardar. Nos próximos dias, a New Balance e o Grêmio farão um anúncio oficial da parceria e em breve vão começar também a passar informações e será marcada a data da apresentação deste novo primeiro uniforme do Grêmio. E a previsão segue a mesma para a utilização do time principal ali entre o final de fevereiro e o começo de março de 2026, para dar tempo da produção das peças em larga escala, para que as camisas sejam vendidas também para os torcedores do Grêmio. Valeu, pessoal! Vídeo em nome de KTO e arroz prato fino. Terça-feira, Grêmio e Palmeiras na Arena. Até a próxima. Valeu!